Isso, para quem nunca viu, é um laboratório químico, onde está muito bonitinho assim, porque é um filminho de propaganda de um laboratório químico. A realidade é muito outra. A realidade cheira mal, é sujo, é bagunçado, pelo menos os meus, né? E durante a minha trajetória, eu tive laboratório em toda a minha vida enquanto fotógrafo. No F-508 Brasília, eu acabei montando um laboratório com 4 ou 5 ampliadores apenas por capricho. Não dava nada de dinheiro, não dava nada. Eu pagava o aluguel da sala, montei todo um laboratório, pagava condomínio, pagava tudo apenas por capricho, para não perder uma essência da minha construção enquanto fotógrafo. Tá? E que construção foi essa? Eu começo na década de 80, quando eu viajo para o Amazonas. Eu nunca tive uma câmera e, quando eu tinha uns 18 anos, 19, eu fui trabalhar com prospecção de aerogeofísica no interior do Amazonas, numa cidadezinha do interior do Amazonas. E lá eu comprei a minha primeira câmera na antiga Zona Franca de Manaus, porque era bem mais barato e lá tinha equipamento, não se chegava no Rio com esse equipamento, era muito caro no Rio. Eu comprei a minha primeira câmera, chamada Olympus Trip 35, por isso eu tenho muito afeto por essa marca. Essa câmera ela é basicamente automática, você pode trabalhar com ela no modo manual, mas se para trabalhar com modo manual, você tem que ou ter um fotômetro. Eu não vou entrar em detalhes técnicos, porque não é uma aula técnica, tá? E ninguém aqui vai sair sabendo fazer um laboratório ou sabendo fotografar em analógico. Não é isso que a gente vai estar tratando aqui. A gente vai estar tratando se é uma arte extinta ou não. Pois bem, com o Olympus Trip 35, eu aprendi a compor, a fazer composições e, naturalmente, a selecionar o que eu vou fotografar, já que eu tenho uma limitação de 36 cliques apenas e eu tenho um custo de compra do material do filme e a revelação e ampliação das fotos daquele filme. E foi o Olympus Trip quem me deu as primeiras noções de composição fotográfica e principalmente do que fotografar. Muito diferente de uma câmera digital, onde a gente faz 50 fotos do mesmo assunto. Numa câmera analógica, você vai fazer uma ou duas daquele mesmo assunto, porque você tem um limite de cliques, de oportunidades ao fotografar. Mais tarde, um pouco, eu passei a ter uma Nikon EM. Acho que esse modelo não existe mais, quer dizer, vários desses modelos estão aí, não existem mais. Mas eu acho que a Nikon EM você nem acha em lojas de câmeras antigas. Foi a minha primeira câmera semiautomática. Tá? Eu podia controlar ou a velocidade do obturador da câmera ou o diafragma. Eu escolhia qual dos assuntos eu ia priorizar. A partir dessa compreensão de que eu já sei como funciona 50% do que nós vamos chamar de fotometria no modo manual, os outros 50% foi só usar a cabeça. Foi pensar, se isso é assim, se isso é assado, então essas duas coisas trabalham juntas. Foi quando eu comecei a fazer o meu primeiro trabalho profissional, alguma coisa qualquer. Tá? Depois dessa Nikon EM, eu entrei no estúdio de fotografia publicitário e ali eu tive a minha primeira câmera profissional, uma Nikon F. Essa câmera é um clássico, se eu não me engano, dos anos 60, foi construída nos anos 60. Ela é muito pesada, é toda de metal, não é alumínio, não é plástico, não tem nada de plástico, ela é toda de metal, muito pesada. Você podia largar a câmera no chão, ela bater no chão, não acontecia absolutamente nada com ela. Dentro do estúdio de fotografia, você passa a trabalhar com outros formatos. E a minha primeira câmera em médio formato
foi uma Mamiya RB67. Em geral, as câmeras de médio formato só cabem 12 chapas, 12 fotos. Essa Mamiya RB67, ela é mais legalzinha. Ah, não, a 64, desculpa, estou falando besteira. A Mamiya 645, ela te permite 18, porque ela é um formato, ela é maior do que o 35 milímetros, mas não é uma 6x7. Tá? Essa Mamiya RB67 faz 12 fotos. A RB, a 465 é que fazem 18 cromos. E depois a grande formato, que é uma Sinar, que é uma câmera totalmente voltada ao estúdio. Então, a gente pode ter um panorama do uso do equipamento conforme vai ser o caminhar em termos na área comercial e profissional da fotografia, que hoje não sou mais um fotógrafo comercial, eu me nego a fazer trabalhos comerciais, eu posso ajudar a Raquel em vários trabalhos. Eu posso ser o terceiro assistente, mas eu não quero ter nenhum compromisso e nenhuma responsabilidade diante daquele trabalho que está sendo executado. A partir desse panorama, é uma trajetória de um profissional do analógico, do filme, da fotografia química, que ele vai traçar no caminho e no roteiro da vida dele. Como surge isso? Tá? Quais são as histórias dessas câmeras? Ela vai de 1829, mais ou menos, a 1975, quando começa o primeiro protótipo da digital. Nós estamos falando aqui das câmeras de filmes. Essa câmera, chamada de Mamute, ela foi construída especialmente para a inauguração de uma estrada de ferro nos Estados Unidos. Ela era operada por 11 pessoas para poder mexer nessa câmera. Ela foi utilizada para fazer a grande foto da locomotiva no formato gigante, que era para fazer uma campanha publicitária daquela empresa, daquela ferrovia, enfim. Isso é título de curiosidade. A importância dela é essa, isso aí é mais nada. Não? Pois bem, na fotografia, ela nasce a partir do estudo da câmera obscura. A partir dessa câmera obscura, Niepce começa a estudar a luz, a captura da luz, que se apresentava dentro de uma câmera, dentro de uma grande caixa preta com apenas um furo. A luz se projetava na parede ao contrário, e o Niepce, então, passa a pensar com essa teoria da câmera obscura, como capturar a imagem que era projetada naquela parede oposta, uma imagem feita apenas de luz. Essa primeira imagem que ele desenvolve, ela leva cerca de 8 a 12 horas para poder capturar essa imagem de luz, tá? Fixar ela dentro de uma superfície física, né? Mas ele não leva isso à Academia de Ciências e vem a falecer, e apesar de ter sido homem a criar a primeira fotografia, a primeira imagem capturada de luz, não é considerado o pai da fotografia. Com ele trabalhava um outro francês chamado Niepce, que continua os seus estudos e, a partir do mercúrio, do vapor de mercúrio, ele consegue transportar essa imagem de luz para uma placa de bronze, uma placa de metal, criando, assim, um daguerreótipo. Ele dá um nome desse processo ao nome dele, daguerre. A partir daí, ele cria os daguerreótipos. E os daguerreótipos dizem que era necessário de 15 a 30 minutos, dependendo do que estava fazendo, para fixar a imagem, para capturar essa imagem. Vamos observar que essa pessoa que está aí, ela está sentada numa cadeira que tem até uma estrutura para apoiar a cabeça do sujeito, para ele ficar imóvel durante esse período que era necessário para fixar uma imagem. Pois bem, logo depois surge o Eastman, em 1888, que consegue
Entre esse caminho, não tem aqui, nós temos o Talbot com os calotes, que ele passa isso para o papel. E depois do Talbot, vem o Eastman, que passa isso para película, para celulose, criando o primeiro filme de fotografia. Ele desenvolve uma maquineta que cabe em 100 fotos, um rolo de 100 fotos. A câmera é completamente automática, tanto que o slogan era: você aperta o botão e nós fazemos todo o resto. Isso vira um boom, todo mundo era vendido por cerca de $25. Era caro, era, mas, de uma certa forma, acessível. Não era um aparato gigantesco, com banhos de vapor de mercúrio, enfim. Era algo que via uma película e que a própria Kodak ela mesmo processava essa película, ampliando e revelando o filme para vocês. Virou um boom, o primeiro grande boom da fotografia acontece aí. Pois bem, a Kodak, já em 1900, lançou uma câmera super clássica que foi vendida, na época, 150 mil unidades, uma Brownie. É uma câmera reflex. Ela começa a pensar reflex, ainda não é reflex. Tá? Ela tem 2 visores que você consegue controlar o que você está enquadrando direitinho, porque até então não se tinha muito esse controle. E ela passa a ter um plano mais agressivo de marketing, o seu valor fica mais acessível e começa aí toda a caminhada das câmeras 35 milímetros, enfim. No período de 25 a 48, a Leica, que é super clássica, uma câmera extremamente clássica, lança em 1927 a Leica 1. Para quem já ouviu falar em Cartier-Bresson, ele eternizou a Leica M3. Então, são as famílias da Leica. A Leica ainda existe e ela teve um papel preponderante em 1900. Raquel, conta essa história melhor, você que sabe. Mas parece que eles salvaram vários judeus, na época do Holocausto, e eles teoricamente contrataram esses judeus, famílias inteiras, e conseguiram levar elas para os Estados Unidos, né, e o engraçado é que essa história ela só foi revelada recentemente, parece que eles não quiseram, né, divulgar essa história, nem contar para ninguém, mas tiveram um papel importantíssimo, acho que foram centenas de pessoas salvas por eles, assim. Então, essa história tá lá no Instagram do F158, eu vou ver se eu resgato ela por agora e coloco de novo. Obrigado, Raquel. Então, a Leica, além de ser uma câmera extremamente clássica, ela tem uma história muito bonita de vida, enfim. E, por coincidência, eu vim descobrir que o meu pai, que é falecido em 86, ele trabalhou na Leica aqui em Portugal. Meu pai foi português. Ele trabalhou na Leica em Guimarães, que é no norte de Portugal. Eu fiquei assim, como assim meu pai trabalhou na Leica? Né? E trabalhou lá no final da vida dele, nessa fábrica. Continuamos em 36, surge a primeira câmera reflex chamada Exacta, tá? E com isso a sua composição, os seus enquadramentos ficavam mais certinho, mais arrumado. Tá? Vou falar rapidamente que é uma câmera reflex. Quando você trabalha com uma câmera não reflex, vamos observar essa que está aí. Eu tenho um círculo no topo dessa câmera e eu tenho a lente embaixo. A lente está na parte inferior e essa bolinha está na parte superior. Tudo bem que essa não serve muito bem, porque essa câmera a gente olha por cima. Tá? Mas, digamos, se fosse a câmera normal que a gente coloca no rosto, eu estaria enxergando por essa bolinha superior. Mas quem vai fazer a foto é a lente que está embaixo. Então, há uma diferença do que eu enxergo para o que eu fotografo. Você está vendo o Humberto com a cabeça, mas quando você fotografa, você cortou a cabeça do Humberto, porque há uma diferença na altura, tá, do visor e da lente. A câmera reflex, ela faz o quê?
A luz ela entra pela lente, tá? Bate no espelho, que sobe a imagem, bate no prisma, porque ela entra de cabeça para baixo, igual lá na câmera obscura. Ela bate no prisma, no topo da câmera, que corrige, joga para outro espelho e joga para o visor. Então, você enquadra exatamente o que a lente está vendo, não o que você poderia estar vendo tirando a câmera do teu rosto. Por isso, ela é uma reflexa. A luz reflete dentro da câmera, batendo em espelhos, em prismas, em espelhos, e depois indo para o visor. Já a Hasselblad, o sueco entra na jogada, a Suécia entra na jogada e produz a primeira Hasselblad. Nós chamamos de Hasselblad porque a gente é metido a íntimo, né? Mas é Hasselblad. Tá? A Hasselblad tem digital também e é, assim, digamos, o sonho de consumo do Rui, que está aí, eu tenho certeza, né? Do Rui Alves, que eu tenho certeza disso, e o sonho de consumo da Raquel Pelicano também, é meu também, enfim, é de todo mundo. Poxa, fotografar com uma Hassel é outra história, né? O problema é que só a Hassel é o preço de um carro. A Hassel mais uma lente é um carro e meio. Isso a Mariana Vaz. A Mariana está em Berlim, recebe, tem um salário fantástico lá em Berlim, só ela que está podendo. Contax também são todas câmeras clássicas, tá? É projetada pela empresa Zeiss, que fabricam as melhores lentes. Uma lente Carl Zeiss é uma lente extremamente cara, é uma lente extremamente polida, é uma lente com uma nitidez muito bacana. Continuamos com a Polaroid em 1949, que a Polaroid é aquela que é instantânea, ela faz uma foto, ela sai na hora, você balança ela um pouquinho e a imagem começa de uma forma mágica. Parece que hoje não balança mais, viu, no nova química dela. Eu tinha um bolsinho que eu colocava no bolsinho, né, fazer uma câmera escura para ela ficar revelando devagarzinho e ficar bonitinho. Tá? Eu dava aula de laboratório preto e branco quando a gente surgiu. Depois eu voltei a dar, agora no final do F-508, quando eu... No final do F-508, físico. O Físico. F-508 continua muito vivo, muito bem, obrigado. Tá? Quando eu resolvi montar o laboratório por capricho, eu voltei a dar aula de laboratório lá. E mais quando lá em 2015, quando começou, eu estava dando aula de laboratório e tinha um sujeito lá com uns 40 anos, sei lá. E o cara revelou o primeiro filme, fez a primeira revelação do filme, deu certo, não perdeu nada. E quando ele fez a primeira ampliação dele, aquilo ficou uma porcaria o que ele fez. Mas ele achou aquilo tão lindo, aquela mágica, aquela coisa aparecendo na frente dele, que ele pegou a foto, saiu correndo com aquilo. Um horror a foto que ele fez lá. Mas estava valendo, a mágica era a principal da história. E saiu correndo para mostrar para os filhos, enfim, é muito emocionante, é muito agradável. Bom, e a Polaroid era isso, é uma câmera instantânea que a imagem aparece naquele momento, tá? No momento que você fabrica. E, finalmente, o período de 59 a 72, que é o terceiro período, acontece a geração Nikon. O japonês entra na história, era dominado pelos alemães. A Suécia entrou na história, tentou lá brincar um pouquinho, aí entrou o japonês não sabe brincar, e foi lá e meteu logo a Nikon e ganhou completamente o mercado profissional da fotografia, e hoje não está indo muito bem das pernas, pelo que me parece. Para quem está em Portugal e não sabe que está indo muito bem das pernas, é que a economia da empresa não está muito boa. Não sei se essa expressão pode ser usada aqui. Tá? E aí acontece que também surge a Canon americaniza o projeto dela, e a Nikon ela é mais raiz, ela é mais aguerrida a história da marca,
E, na minha época de fotógrafo analógico, todos os profissionais só usavam Nikon. Quem usava Canon eram amadores avançados que sabiam utilizar uma câmera manual. Os profissionais usavam, todos eles usavam Nikon. Um ou outro tinha uma Pentax, tinha isso, tinha aquilo lá, mas a grande, imensa maioria usava Nikon por uma única razão. Lentes só cabem na própria marca, a não ser que você use adaptadores. Se usando adaptadores, você perde qualidade. Como você está lidando com a fotografia profissional, você precisa de qualidade. Então, em geral, pelo menos no Brasil, isso aconteceu. Todos os profissionais daquela geração 80 usavam Nikon para poder emprestar lente um para o outro, ou trocar equipamentos, ou vender para o outro, enfim, porque era um padrão de uso dessa marca naquele momento. E aí surgem as câmeras mais simples, mais baratas para o amador. Até então, todas as câmeras anteriores eram câmeras caras, voltadas para os profissionais. A partir de uma certa época, a Agfa começa a lançar câmeras automáticas, como a Olympus Trip 35, para atingir ao público em geral. E aí você tem um desfile de câmeras retrôs, super bonitinho, que seus avós devem ter usado uma dessas câmeras. Essa coisa aí em cima, para quem não sabe, é um flash. É um flash de cubo. Você dispara e ele dispara e gira. Ele dispara e gira, aperta. É bonitinho, é muito bonitinho, é muito afetivo esse negócio. Enfim. E, finalmente, chega a era do digital. Em 1975, a Kodak, novamente, lança a sua primeira câmera digital com uma resolução de 0,01 megas. Não acredita no projeto. Acho que ninguém ia se interessar por uma câmera digital. Toma um chazinho aí, tá ficando sem voz. E não acreditou no projeto, abandona o projeto da digital, vira, a partir de 2000, se eu não estiver errado, 2005, não é? 2008, 2007, 2008, 2009, começa a surgir a digital de uma forma mais intensa, o aparelho celular começa a surgir, o smartphone, e a tecnologia vai crescendo, vai barateando o recurso, e aí temos duas coisas muito legais. Né? Bom, uma triste. A Kodak não acredita no projeto e leva um tombo gigantesco. Né? Abre falência, abre concordata e está aí penando para tentar se recuperar. E quando surge o smartphone, quando surge o celular com câmera, isso democratiza a fotografia de uma forma sensacional, tá? Porque muitas pessoas não tinham acesso a fotos, muitas pessoas não tinham acesso a fotografar seu filho, o nascimento do seu filho, o crescimento, pessoas mais simplórias não tinham esses recursos de fotografar a sua família, porque era um projeto caro, um processo muito caro. Então, essa democratização da fotografia é muito interessante. Mas tudo tem o seu outro lado. E qual é o outro lado? A banalização da fotografia. São dois pontos que são muito relevantes com o surgimento do digital. É isso. Todos nós, praticamente todos nós, enfim, que tem algum recurso, tem-se um celular, e esse celular tem uma câmera, por mais simples que ele seja. E, no entanto, nós temos também o contraponto de que não existe mais aquela relação afetiva com a imagem, com a produção de uma fotografia, como existia na época da fotografia de filme, quando você tinha
as suas caixas de sapatos, com as tiras de cada filme que você fez, que você produziu. Você vê que eu queimei 2 vezes todas as minhas caixas de sapatos de filme, né. Isso é Mas muito radical, Humberto. você tinha essa coisa afetiva ou de ódio também, relação de amor e ódio, tá. Eu queimei 2 vezes todos os meus negativos. A primeira, por não querer mais fotografar, desistir da fotografia, porque eu não gostava do que estava sendo feito naquele momento. Aí eu queimei aquilo tudo e fui fazer outras coisas, cerâmica, virei ceramista. Segundo filho nasceu, a cerâmica não estava dando para segurar a onda de 2 filhos, eu tive que voltar para a fotografia, naturalmente, fotografia comercial. E quando eu chego em Brasília, já no ano de 2000, eu começo a trabalhar para agências de modelo em Brasília, enfim. Eu já não aguentava mais aquele negócio, já tinha fundado o F508, já estava com o propósito de abandonar, de não fotografar mais comercialmente, porque eu estava voltando a me apaixonar pela fotografia, porque fotografar comercialmente é igual vender picolé, é igual a qualquer coisa, é trabalho, acabou, é trabalho. E como a gente tem, não sei se a lei ainda é assim, na época eu era obrigado a conservar os seus negativos por até acho que Era 3 2 anos. anos, era 2 3 anos. anos. 3 anos na minha época, 3 anos, eu era obrigado a conservar. Digamos assim, a Isolda que está aí, ela me pede para fotografar a Isolda, ela me paga para eu fotografar ela, claro, eu sou fotógrafo comercial, eu recebo da Isolda, eu entrego aquelas fotos da Isolda. 1 ano e meio depois, ela pode pedir, Humberto, eu quero uma outra cópia da foto número X. Aí eu só vou cobrar da Isolda a impressão daquilo, não vou cobrar um outro trabalho. Então, por lei, era obrigado a conservar esses negativos de modelete, de garota feia que se acha bonita, sabe? Que a mãe acha que a filha é Gisele e a filha não é nada daquilo. É uma enganação danada. Quando terminou, quando eu parei, eu completei esse período de 3 anos, eu fiz uma bela, imensa fogueira com todos aqueles negativos que não prestavam para nada, mas fotografei a fogueira. Então, ficou legal, porque eu tenho o registro de uma foto autoral dentro do trabalho comercial. São filmes, assim, a gente está falando de 3 coisas aqui. Existem 3 tipos de filmes básicos, tá? Existe o filme que o processo de revelação dele, até vou mostrar isso mais tarde, é o C41. É um processo de revelação de filme que você faz a cópia em papel. Ele é o negativo e você transforma a imagem positiva ao revelar no laboratório. Você tem lá o negativo da tua foto, manda para o laboratório vai copiar, né? O que era negativo vira positivo e vai te dar a tua foto. Esse é o processo C41. O slide cromo ou positivo, o nome já está falando, que é positivo, é um filme onde ele é positivo. O que você fotografar já é a imagem, não tem essa transposição do negativo para o positivo. É um filme. Esse processo de revelação é conhecido como processo E6. O C41 é do filme papel, que a gente chama filme papel, que vai ter uma cópia em papel, e o processo E6 de químicos, tá? É o processo do positivo, que é aquele velho e bom slide que a gente botava no carretel e projetava na parede. O cara ia para... casava, ia para passar a lua de mel 40 dias na Europa, e aí ele bota o pé em Paris, o pé em Londres, o pé em Berlim, o pé em Lisboa, o pé em Barcelona, um pé em Madrid. Ele só bota um pé, porque 40 dias não dá para você conhecer absolutamente nada do que você está fazendo aí, né? Mas ele faz fotos. Ele faz foto, ele e o monumento, ele e sei lá o quê, ele e alguma coisa que
prove que ele esteve em Paris. Né? Legal. Aí o cara é teu amigo, é um dos seus melhores amigos, ele te chama depois da viagem para conversar sobre a viagem que ele fez e mostrar as fotos. Aí ele bota no carretel 358 slides, fica mostrando um por um. Olha ele, olha, o Louvre. Olha que saco aquele negócio. Ainda te serve um vinho mais vagabundo que ele trouxe. Não é? Porque o bom ele guarda para ele, e o mais vagabundo que ele te serve ali. Você tem que aturar aquele negócio.